A parte mais importante desse capítulo é vocês saberem as novas fórmulas. Como assim novas fórmulas? É porque assim, pessoal, vocês já sabem a fórmula básica, que é o Teorema de Pitágoras. Vejam, isso aqui é o Teorema de Pitágoras. Ah, mas não está o H, o AC. Eu disse, não vai mais ter HCC. A hipotenusa é BC, tá? Um cateto foi chamado de C, o outro cateto foi chamado de B, a altura relativa à hipotenusa foi chamado de H, a projeção do B é o N, ou seja, o N é a projeção ortogonal do cateto sobre a hipotenusa, ou seja, esse cateto aqui projetou o N, e esse cateto C aqui projetou o M. Lembre-se do que eu vou falar agora. Vocês não podem decorar apenas as letras na fórmula. Vocês vão ter que entender. Vou repetir. Vocês não podem decorar apenas as fórmulas utilizando as letras. As letras vão trocar de posição. Aparecerão novas letras X, Y, Z, T. Ou daqui a pouquinho o N vai estar aqui, o B vai estar aqui, o C vai estar aqui embaixo, o A... Lembre-se, cateto, altura relativa à hipotenusa, hipotenusa, projeção. Então, vamos para as primeiras fórmulas novas. Ou seja, essa aqui é uma fórmula antiga. Essa aqui é nova, essa aqui é nova, essa aqui é nova, essa aqui é nova. Eu vou anotar, mas é lógico, meu querido, que tu vai anotar. Entende? Anota isso aí em algum lugar. Vamos começar. Lembrando, fórmula antiga. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Isso a gente já sabia. Primeira fórmula. O cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Quem é a projeção desse cateto? Ah, esse cateto aqui teve a letra C. Tá, quem ele projetou? Ah, ele projetou o M. Em cima de quem? Em cima da hipotenusa. Então, a fórmula será C ao quadrado é igual a M vezes A. Ou seja, o cateto ao quadrado vai ser igual o que ele projetou vezes a hipotenusa. Outra fórmula. O cateto lá de cá é quem? B. Então, o que ele projetou? O N. Em cima de quem? Em cima da hipotenusa. Então, a fórmula dele será B ao quadrado, o cateto ao quadrado, é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, B ao quadrado é igual a N vezes A. B ao quadrado é igual a N vezes A. Outra fórmula. A altura relativa à hipotenusa, então, o H ao quadrado, que é a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, tem a mesma medida que a projeção vezes a outra projeção. Então, outra fórmula, H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, a altura ao quadrado, a altura relativa à hipotenusa, é igual a projeção vezes projeção. E a última das fórmulas será cateto vezes cateto é igual à altura relativa à hipotenusa vezes a hipotenusa. Vou repetir. Cateto vezes cateto, então C vezes B, é igual à altura relativa à hipotenusa, H, vezes a hipotenusa. Lembrando, vocês não podem decorar as letras. Vocês têm que decorar quem está em qual posição. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes hipotenusa. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Cateto vezes cateto é igual à altura relativa à hipotenusa vezes a hipotenusa. C vezes B é igual a H vezes A. Então, essas são as fórmulas.
Vocês vão ver agora que eu vou apresentar para vocês um novo triângulo e vai aparecer uma nova forma. Essa lista que eu estou colocando aqui, tá? É a lista que eu coloquei como material do capítulo 20. Vou repetir. Essa lista aqui, ela está lá à disposição para vocês. Eu vou fazer o primeiro exercício como exemplo. E vai ter o exercício 2 que vocês vão tentar fazer em casa. E o exercício 3 que vocês vão tentar fazer em casa, nessa mesma lista. Eu vou fazer os 2 primeiros. Então, vejam. Antes da gente continuar, vamos ver quem é a hipotenusa, cateto, a altura relativa à hipotenusa, projeção. Vejam que agora o meu triângulo já mudou de posição. Vejam, esse triângulo aqui, a projeção maior estava no meu lado esquerdo e a projeção menor estava no lado direito. A minha projeção agora maior está no lado direito e minha projeção menor está no lado direito. Lembrando, tu não pode decorar as letras, tem que decorar quem representa quem. Vamos fazer mais uma vez. O que eu tenho? Eu sei que nas relações métricas do triângulo retângulo, que é o meu capítulo 20, eu aprendi que a hipotenusa é o BC, eu chamei de A. Eu, nesse exercício, chamei o cateto de C e o outro cateto de B. O H continua sendo a altura relativa à hipotenusa. O M é a projeção do C, que é esse cateto aqui, ele está projetando agora um M. E o B está projetando o N. Então, quem são os catetos? O cateto vai ser o C e o B. Quem vai ser minha hipotenusa? Minha hipotenusa aqui embaixo. Chamou de A. Quem são as projeções dos catetos na hipotenusa? Ou projeção ortogonal do cateto sobre a hipotenusa. Vai ser o M e o N. O M e o N. Quem é a altura relativa à hipotenusa? É esse elemento aqui, ó. Porque ele formou 90 graus com a hipotenusa. Então, o H. O que eu fiz? Peguei a coisa que o aluno mais faz. Vai na internet e pesquisa sobre isso. O que ele me deu? Ele me deu esse triângulo. Vocês podem pesquisar. Então, o que acontece? Vejam, vamos para as fórmulas. Qual é a fórmula básica? Essa aqui é a fórmula que a gente sempre trabalhou. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Essa é a fórmula básica do teorema de Pitágoras, que é a relação métrica no triângulo retângulo. Só que a gente não usava essa nomenclatura, relações métricas no triângulo retângulo. A gente usava só teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, na verdade, é uma das fórmulas das relações métricas no triângulo retângulo. Vejam, a internet me disse, C ao quadrado é igual a A vezes M. Tá, de onde é que ele tirou isso? Vejam, C ao quadrado é igual a A vezes M. Ou seja, ele mudou a ordem, ó, a internet. O que eu ensinei para vocês? O cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. C ao quadrado é igual a M vezes A. Vocês têm que lembrar, a ordem do produto não altera o resultado. A vezes M ou M vezes A é a mesma coisa. Então, vejam, o C ao quadrado é igual a M vezes A. Agora, no outro lado, o B está projetando quem? O M. O que a internet me disse? O B ao quadrado é igual a vezes N. Ele trocou a ordem, veja, A vezes N ou N vezes A é a mesma. O cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. B ao quadrado é igual a N vezes A. B ao quadrado é igual a N vezes A. Agora, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, agora vai estar certo, é igual a projeção vezes projeção. H ao quadrado é igual a M vezes N. Está certo. Agora mudou de novo, ó. O que eu ensinei para vocês? Cateto vezes cateto é igual a altura vezes a hipotenusa. O que a internet me disse? H vezes A é igual a C vezes B. Vejam, H vezes A vezes H está aqui atrás. E B vezes C está aqui na frente. Como é que eu ensinei? Cateto vezes cateto é igual a altura vezes a hipotenusa. Então, essa é a parte. Lembrando,
não decorem as letras. Vocês precisam entender qual fórmula usar. Tá, mas onde é que eu vou usar isso, meu Deus? Agora, em cada uma das figuras, no exercício número 1, calcule o valor de x. Qual fórmula eu uso? O triângulo já está mudado de posição. Lembra? O ângulo reto sempre está lá em cima nas fórmulas. O cateto está embaixo, projeção, projeção, altura relativa à hipotenusa. O que eu preciso usar? Se eu tenho um cateto e tenho um cateto, eu consigo calcular a hipotenusa. Então, eu vou chamar a hipotenusa de y. Esquece esse x aqui no meio. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é a fórmula que eu uso? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Lembre-se, não usem apenas as letras como parâmetro. Eu nem tinha minha hipotenusa. Eu chamei de y. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. Lembrando que a hipotenusa era y. Eu chamei de y. Queria chamar de k. Poderia. Eu queria botar a. Poderia. 15 ao quadrado, 225. 20 ao quadrado, 400. 225 mais 400, 625. Y ao quadrado, para sair esse quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada de 625. Lembrando, eu sei que eu tenho mais, menos, quando eu tiro uma raiz quadrada. Só que como a gente está tratando de medidas, eu não preciso ficar colocando aquele mais, menos ali na frente, porque não existe medida negativa. A raiz quadrada de 625 é 25. Acabei de descobrir, então, que essa hipotenusa vale 25. Tenho cateto. Tenho a hipotenusa e quero calcular a altura relativa à hipotenusa. Giro meu triângulo. Qual fórmula eu uso? Cateto vezes cateto é igual a altura vezes a hipotenusa. Eu vou usar essa fórmula aqui, Cateto vezes cateto é igual a altura relativa à hipotenusa vezes a hipotenusa. Tá, mas como é que eu vou saber qual é a fórmula que eu tenho que usar? Aí é o ponto-chave do capítulo. O aluno tem que saber qual fórmula usar, tá? Ele tem que saber todas as fórmulas. Então, eu vou usar a fórmula cateto vezes cateto é igual a altura vezes a hipotenusa. Cateto vezes cateto, 15 vezes 20. Vejam, a altura relativa à hipotenusa, que era o h, agora se tornou um x, vezes a hipotenusa que eu calculei que deu 25. 15 vezes 20, 300. X vezes 25, 25x. 300 igual a 25x ou 25x igual a 300, é a mesma coisa. Então, o valor do x vai ser 300 sobre 25, que vai dar 12. Não coloquei centímetros, porque não estava dizendo a unidade de medida. Então, vejam que o valor do x é igual a 12. Veja que eu precisei ter domínio de qual fórmula usar. Aqui, última de hoje, aplicação das fórmulas. Eu tenho um x, tenho 1, tenho 4. O que o meu x é? O meu x é a altura relativa à hipotenusa. O que o 1 é? Projeção. O que o 4 é? Projeção. Qual das fórmulas eu uso? Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Vejam, a altura relativa à hipotenusa é igual a projeção vezes projeção. H ao quadrado é igual a m vezes m. Essa é a fórmula que eu deveria usar. E aqui, o h se tornou x. Então, x ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Usei a fórmula h ao quadrado igual a m vezes n. Lembra que o m e o n são 1 e o 4, que são as projeções. Então, x ao quadrado é igual a 1 vezes 4. X ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais menos a raiz do 4. X é igual a 2. Então, tá aí a resposta. Pessoal, o desafio desse capítulo é qual fórmula usar. Vocês precisam ter domínio do nome e não somente da letra, ok? Então, fica aí como fixação vocês tentarem fazer o exercício número 2 e 3 dessa lista, né, que eu postei aqui, para aí depois sim a gente partir para os exercícios da nossa apostila. Tá ok? Pessoal, um grande abraço, uma ótima semana. Levem
né, bem a sério esse nosso final de ano aí, que é esses últimos conteúdos, a gente não sabe quando volta, né? Se volta, a gente não tem essa informação, né? Sejam comprometidos nessa reta final e tudo vai dar certo. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.